Meus queridos irmãos, a paz de Cristo aos vossos corações. Estamos de volta com o nosso estudo sobre análise de Gênesis ao Apocalipse. Estamos tratando do livro de Gênesis e no conteúdo anterior nós falamos sobre as experiências desastrosas de Jacó em Sucote, em Siquém, todos os problemas, conflitos, a sua sede por Deus, sua consciência buscando Deus, o estupro da sua filha Diná, uma sequência de coisas que ocorreram no período de 10 anos aproximadamente, em que ele estava totalmente fora da direção de Deus. Mas Deus não o abandonou e nem ele também esqueceu do Senhor. Pelo contrário, se acostumou com a vida próxima às cidades, principalmente Siquém, em Sucote, tendo pasto, tendo prosperidade, tendo, enfim, tudo o que precisava. Parece que ele se acomodou ali. Em essência, é o que Deus havia dito a Jacó que fizesse desde quando ele saiu de Padã Arã. E a gente entende que está fora da vontade de Deus, infelizmente, termina se pagando preços altos e caros e que só muitas vezes, sob disciplina, é que se termina entendendo os propósitos de Deus para as nossas vidas. Pois bem, 1732 aproximadamente antes de Cristo, deu-se, portanto, essa história. No capítulo 35 de Gênesis, nós temos aqui o retorno de Jacó a Deus em Betel, o reavivamento espiritual que os motivou a uma vida mais responsável e direta com Deus, e a revelação de Deus em sua vida, renovando as alianças e os pactos, que o Senhor apareceu em Betel. Nunca de uma forma direta em Sucote. Nos versículos de 2 ao 7 de Gênesis, Jacó recolhe e enterra todos os ídolos em seu acampamento, ordenando a cada pessoa: purificai-vos e mudai as vossas vestes. A seguir, Jacó edifica um altar e o chama El Betel, que significa o Deus da casa de Deus. O avivamento, então, começa eliminando os deuses estranhos, os falsos deuses. E depois ele edifica um altar. Assim, mais ou menos 10 anos se passaram. E Deus havia lhe dito que retornasse à terra de Canaã. Porque a Bíblia diz: eu sou o Deus de Betel. O Senhor não lhe disse: eu sou o Deus de Sucote, Jacó. Jamais. Mas como demorou obedecer esse mandato? E como lhe custou tão caro? Por isso que nós precisamos prestar bastante atenção nessas recomendações bíblicas, quando Deus ordena algo para que façamos. Jacó, pela sua desobediência, teve que amargar duras consequências.
E uma delas foi o estupro da sua filha, Diná. Depois os filhos Simeão e Rubem massacraram a cidade inteira, salvo as mulheres e as crianças. Sem falar na fúria dos vizinhos, das tribos vizinhas, que provavelmente queriam a cabeça de Jacó e de seus filhos de qualquer jeito. Tanto que nós temos aqui Deus colocando terror nos inimigos quando eles estavam se destinando a Betel, dado a fúria que circulava entre aquelas pessoas por verem o que fizeram a Siquém e ao seu rei e ao seu príncipe. Nós temos aqui, portanto, o primeiro fator para um avivamento entre os filhos e o seu patriarca, que foi justamente a eliminação dos falsos deuses. Versículo 2, a palavra diz assim, ó: Deus disse a Jacó: suba a Betel, estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupas. Consciente de que tem que viver uma vida em obediência a Deus em Betel, Jacó compreende que não se pode estar em comunhão com Deus e com os ídolos. Ou Deus ou a idolatria. De onde que surgiram tantos deuses? Pois a palavra de Deus diz assim: então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Percebe-se que essas joias, esses ornamentos que eles usavam, tinham formatos de deuses, de ídolos. Tanto que tiveram que tirar tudo aquilo, todo aquele ornamento de ouro e os ídolos e sepultarem todos. E, evidentemente, eles tinham aquela prática religiosa de prestar culto a divindades para a procriação, principalmente. Lembra de Rebeca, quando ela saiu de Padã Arã, roubou o ídolo de Labão, seu irmão? Provavelmente as mulheres que foram capturadas em Siquém, quando Simeão e Rubem massacrou a cidade, elas vieram como escravas domésticas e possivelmente trouxeram também os seus ídolos. E isso terminou que, circulando entre a tribo, o povo de Jacó, os servos de Jacó, de modo tal que aquilo estava já quase que uma prática no meio daqueles cujo patriarca servia ao Deus único e verdadeiro. Então, o avivamento começa eliminando os falsos deuses. Foi provavelmente ali 10 anos vivendo em Sucote, vivendo fora da vontade de Deus. No versículo 3, a Bíblia diz que Deus lhe ordenou ao chegar lá. Diz aqui, ó: venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia.
Foi ordem de Deus, suba a Betel e estabeleça-se lá e faça um altar. O altar era um tipo de Jesus Cristo. E a morte que Cristo haveria de sofrer na cruz para redimir a humanidade dos seus pecados. Por isso o costume do altar e dos sacrifícios em todo o Antigo Testamento, desde o primeiro sacrifício que o próprio Deus executou, sacrificando um cordeiro e vestindo com a sua lã Adão e Eva. De lá para cá, essa tipologia vem sendo praticada ao longo de toda a história dos filhos de Israel. No versículo 7, a palavra de Deus diz assim: nesse lugar, Jacó construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel. Como eu disse, o Deus de Betel, ou o Deus da casa de Deus. Como é bom quando as pessoas começam a entrar na vontade do Senhor, na vontade de Deus. Aproximadamente passaram-se 30 anos desde que Deus falou com ele em Harã, para que saíssem e voltassem a Canaã, e especificamente a Betel. Veja a lentidão de Jacó, quanto tempo se passaram para que ele pudesse pôr em prática aquilo que Deus lhe ordenou. Mudando-se para a terra onde Deus lhe havia ordenado que fosse, o Senhor se revela a ele de uma forma bem mais próxima e constante, contundente, e renova as alianças, renova os pactos, aquilo que Deus estabeleceu com Abraão. Veja como isso é maravilhoso. Vamos aqui ao versículo 9 ao 15, que diz: depois que Jacó retornou de Padã Arã, olha isto, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel, aquele que luta com Deus, príncipe de Deus. Jacó é o homem mundano, suplantador, e isto não combina com aquele que quer andar com Deus, tem experiência com Deus, um trato com Deus. Então Deus lembra a ele que Jacó é algo passado em sua vida. E a Bíblia diz: Deus ainda lhe disse, versículo 11: eu sou Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dou a você também, aos seus futuros descendentes darei esta terra. É interessante como Satanás tem lutado na vida deste povo desde aquele tempo que Deus se revelou a Abraão até agora, com relação à terra de Israel. De todos os opositores a essa verdade divina,
Os últimos opositores são exatamente os conhecidos como os palestinos. E como é triste ver a cegueira espiritual do mundo, pois até hoje eles querem, dentro do povo de Israel, da terra de Israel, construir um Estado palestino. E isso nunca existiu. Isto não tem qualquer base nem na história, nem na geografia de Israel como um todo. A terra é de Israel, concedida por Deus a Abraão, renovada a Isaque e agora com Jacó. Mas que todos saibam o que Deus diz, ele vai acontecer, acontecerá o que Deus falou. No futuro glorioso reino messiânico, Israel ocupará na totalidade toda a terra que Deus prometeu aos patriarcas. Então, não existe terra de palestinos, não existe nação palestínica. Isto é uma afronta, é uma obra satânica, demoníaca. E os homens, chefes de nações, parecem serem cegos espirituais que não conseguem entender isto. Até o nosso presidente, nosso não, o que subornou, sabotou o poder, a presidência da República no Brasil, Lula, defendendo grupos terroristas e acusando o povo de Israel da forma mais estúpida e animalesca, apoiando e assinando um possível Estado palestínico dentro do território de Israel. Outra coisa interessante, digna de analisar aqui, é a forma em que Jacó fez quando Deus lhe apareceu em Betel. Capítulo 35 e o versículo 14 diz assim: Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas, e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. É a primeira menção de uma oferta de libação nas Escrituras. A pedra aqui perfigura Cristo como sendo a rocha da eternidade, ungida com o Espírito Santo, que é tipificado aqui por este azeite, por este óleo que ele derrama sobre esta pedra. Fala do gozo do Espírito Santo, da alegria do Espírito Santo nesse ato de comunhão. É Deus, através do seu Santo Espírito, manifestando uma renovação espiritual na vida de Jacó, na vida de seu povo. E Jacó chama, portanto, o lugar onde Deus lhe havia falado de Betel, o Deus da casa de Deus. 30 anos antes, Jacó estivera em Betel, nesse lugar. Lembra quando ele teve aquela visão da escada? Estava então em plena mocidade naquela época, com apenas um cajado em sua mão. O futuro ainda era vago e desconhecido para ele. Fugindo do seu irmão, fora a primeira noite da sua jornada.
E ele fizera muitos votos a Deus. Quanta coisa acontecera desde então. O casamento em Harã, a sua prosperidade, filhos que nasceram em Harã. Mas ele se havia deixado arriscar pela corrente que o levara a uma terra distante, a uma terra longe de Deus. Siquém, Sucote, não era plano de Deus. Foi bem ele ter voltado a Betel e meditado na história da sua vida. Foi preciso passar por essas experiências, por esses momentos tensos em suas vidas, esses desastres, essas crises dentro de Sucote, para ele aprender a vontade de Deus, que deve ser o centro de nossas vidas. A voz divina está sempre nos conclamando a ser puros e a trocar as nossas vestes, bem como nos livrar dos ídolos, daquilo que interfere a nossa sintonia com Deus. Ali Deus deu a Jacó o novo e grande nome de Israel e tomou para si o confortador nome de Deus Todo-Poderoso, Jeová El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Era como se, sendo o Todo-Poderoso, ele se comprometesse a realizar o melhor e mais alto plano possível para a vida do seu filho, para a vida do patriarca. Deus nos fará frutificar, nos dará a terra e enviará as consequências de nossas más ações. Deus nos abençoa, Deus nos guarda, mesmo com as consequências desastrosas que nós passamos na vida. Ele está conosco como uma muralha de fogo, protegendo nossas vidas de todos os males. Pois bem, nós vimos aqui, portanto, no capítulo 35 do livro de Gênesis, esse retorno de Jacó a Betel, a vontade e a direção de Deus, a experiência de um avivamento na tribo, eliminando os deuses falsos, se despojando da carne do mundo para a experiência espiritual e gradativa que tiveram com Deus. E, finalmente, Deus se revelando a ele e renovando os pactos, as alianças. Que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de dar um joia, comentar e se inscrever em nosso canal. E você fazendo isso nos motiva a continuar produzindo conteúdos como esse, que pode muito bem abençoar a sua vida. Em nosso próximo conteúdo, estaremos falando, portanto, sobre os funerais na família de Jacó. E possivelmente as falhas dos filhos de Jacó. Pois agora em Canaã, vivendo em Betel e nas regiões por ali, os rapazes homens feitos, já contraindo seus próprios casamentos e a sua vida cotidiana, então muitas coisas começam a vir sobre esta família. Mas isto nós veremos
em nosso próximo conteúdo aqui, no nosso quadro de Gênesis a Apocalipse. Deus te abençoe, em nome de Jesus.